Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. Então, vamos gravar aqui mais um vídeo. Vamos fazer aqui, eu vou dar, um testemunho, né? Como vocês já viram aí, enxaqueca eu tive, você tem? Então, eu vou contar para vocês a minha história, tá? A primeira vez que eu tive enxaqueca foi na minha primeira menstruação. Eu estava 2 semanas antes de completar meus 13 anos. Então, foi ainda com 12 anos, certo? E aí, deu continuidade. No meu caso, era assim. Eu estava boa e de repente iniciava a crise. Enquanto eu não botava para fora, a dor não passava. Depois que vocês sabem, né, o que é? Em torno de 25 a 30 minutos, estava boazinha. Parecia que não tinha acontecido nada. É uma dor latejante, que varia de moderada a grave. No meu caso, ela começava em um dos lados da cabeça. Quando não era aqui, era aqui. E depois centralizava. Ela aumentava pela a minha atividade física, né? Assim, seja andando dentro de casa, dirigindo ou trabalhando, né, na repartição. A claridade, o som, latejava a minha cabeça e também todo tipo de odor, odor forte, né? Inclusive até perfumes, né? Eu sempre procurava usar uma colônia bem fraquinha, porque extrato tem aquele perfume forte, né? Já era certeza. E quando eu chegava perto de alguém, eu já saía, já tirava de fininho, né? Saía de perto. E quando necessário, eu explicava por quê, né? Então, ela sempre vinha acompanhada por náuseas e vômitos, né? E fraqueza, eu sentia uma fraqueza muito grande. Tinha momentos que dava vontade, de sair correndo em debandada, sem saber para onde. É como se, é assim, a gente fica um pouco desorientado, né? É como se a gente correndo, ela ia parar de doer. A pessoa pensa que vai pirar. Misericórdia, quem tem enxaqueca sabe do que eu estou falando. Casei muito jovem, né? Aos 19 anos, tive o meu primeiro filho e aos 27 anos, o meu quarto filho, né? O Senhor nos deu 4 filhos homens. Gente, impressionante. Quando estava grávida, era o melhor período da minha vida. Eu não sentia uma dor em canto nenhum. E eu sabia que estava grávida porque eu via a minha barriga crescendo, né? Muito bem. Aí quando terminava o resguardo, vinha a primeira menstruação, começava as enxaquecas. Era incrível, gente. Eu lembro, se não me engano, estava com 25 anos. Procurei um clínico geral para falar sobre os que sentia, ou seja, a enxaqueca, né? Eu procurei ele por algum outro motivo e aproveitei para falar sobre a enxaqueca. Falei que queria fazer um tratamento porque não aguentava mais de tanta dor. Bastava um estímulo e tinha enxaqueca. Cheguei a ter 4 enxaquecas ao mês. Parecia que eu estava falando com aquele médico, parecia que era com a parede. Ele ficava escrevendo, olhando para o papel e não me orientou em nada. Depois fui ao oftalmologista, né? Podia ser algum problema, né? Na visão, graças a Deus não era, né? Então foi quando eu decidi pesquisar para saber como, se existia uma maneira que eu ficasse boa ou o que fazer para não ter aquelas crises, né? Certo dia estava na casa de minha mãe e vi uma revista de um laboratório que falava justamente sobre enxaqueca. Gente, infelizmente eu não lembro dessa revista, eu não vou me atrever a dizer o nome do laboratório, né? Esse laboratório fez uma pesquisa e eles fizeram um estudo sobre dor de cabeça e sobre enxaqueca. Faz muitos anos, né, que eu vi essa revista na casa de minha mãe. E certamente algum médico deu para ela aquela revista, porque ela também tinha
dor de cabeça, mas não era enxaqueca, né? E ali tinha uma lista de nomes dados a enxaquecas. E fui olhando todos os sintomas ali, né? De acordo, e procurei me encaixar com o sintoma da dor que eu sentia ali, né? Ali, de acordo com o sintoma da dor que a pessoa sentia, né? Foi quando entre aquela lista, se não me engano, eram nove tipos de enxaqueca. E tinha um que se encaixava direitinho na minha. Todos os sintomas que eu sentia. O nome dela era enxaqueca clássica. Um nome muito bonito, muito clássico, né? Mas veja só, gente, porque deram esse nome a ela, porque ela se dava início justamente na primeira menstruação. E para minha tristeza, gente, na época, dizia que ela só iria embora na última menstruação, ou seja, na menopausa, né? Porque a causa daquela enxaqueca era hormonal. Pronto. No meu entender, na época, não adiantava fazer mais nada. Era ir levando até chegar na menopausa, tomando os remédios que eu já vinha tomando, né? Todo mundo que tinha enxaqueca, minhas irmãs também tinham, né? E a gente ficava uma se comunicando com a outra, toma esse, com esse eu melhoro, esse eu me dou bem e tal. E é isso aí. E também remédio para náusea, né? E chás também, eu tomava muito chá. Eu cresci vendo minha mãe fazendo chá, né? Aos 38 anos, graças a Deus, na época, a gente tinha um bom plano de saúde, né? E eu procurei a médica, né? E eu pedi, eu não lembro qual foi o clínico a especialidade na época. E falei do meu problema e foi passado uma tomografia computadorizada e um eletroencefalograma. Aleluia. Gente, graças a Deus não deu nada. Não deu nada. Em 2000, eu estava com 45 anos, já não aguentava mais de tanta enxaqueca. Eu soube que o tratamento homeopático curava a enxaqueca. Procurei um médico e fiz 10 meses homeopatia. Do jeito que o médico mandava, eu fazia. Gente, sabe o que aconteceu? Eu deixei de ter enxaqueca e passei a ter dores terríveis de dor de cabeça. Agora eu não ficava doente mais um dia, porque com a enxaqueca, né, depois que eu botava para fora, 25 a 30 minutos eu tava boazinha, né? Parecia que nunca tinha estado doente, né? E agora, com aquela dor de cabeça, eu passei a ter de 3 a 5 dias de dor de cabeça. Misericórdia, gente. Meu esposo chegou a dizer assim, seria bom, era melhor você ter ficado com a enxaqueca, porque quando você adoecia, ficava boa no mesmo dia. E agora é 5 dias, mulher. Como é que pode um negócio desse? Então, gente, aquele médico homeopata, ele me deu alta, porque disse que era crônica e não ia resolver eu continuar dando aquele tratamento. Eu falei para ele, né? Eu não estou mais com enxaqueca, eu estou tendo dores de cabeça terríveis. Era horrível, gente, parecia que ia abrir a cabeça, que ia partir aqui no meio, sabe? Era uma dor terrível. Em 2004, estava com 49 anos. Fiz esterectomia, estava com miomas no útero. Foi retirado o útero e ficaram os ovários. Aí eu pensei na época, né? Pronto, agora eu vou ficar boa. Estão tirando o meu útero, né? Que nada, gente. Continuaram as dores de cabeça. Meu esposo perguntou a um amigo dele, médico, né? Que trabalhavam juntos, né? O médico disse que o corpo, o meu cérebro, né? Ainda estava pensando que eu tinha o útero, ia demorar para perceber que eu não tinha mais. Essa foi a resposta dele, né? Ele disse, olha, quando alguém tira um membro do seu corpo,
ele passa muito tempo achando que a mente passa muito tempo achando que aquele membro ainda está ali, né? Depois é que ele vai se acostumando, né, com aquela ausência, né? O corpo ele vai se adaptando, né? Em 2008 eu procurei uma nutricionista porque tinha feito uma cirurgia. Aqui é outra história, eu não vou entrar no detalhe, certo? Eu fui para nutricionista por causa dessa cirurgia que eu fiz, tá? É outra história. Em 2010, estava com 55 anos e lembrei que um dos meus filhos tinha feito um tratamento de acupuntura, porque ele estava com LER nas mãos, que é a lesão por esforço repetitivo. Esse meu filho, ele é percussionista, né? Já está fazendo mestrado dentro da área da música, né? E ele ficou bom. Eu digo, eu vou procurar a médica, né, para fazer a acupuntura. Fiz o tratamento por 3 meses. Parei o tratamento para fazer cirurgia de vesícula nessa época, que eu já vinha acompanhando, né, esse problema da vesícula. Eu tinha 2 pólipos nela, que eles 2 decidiram ficar ali por algum motivo e estavam crescendo, gente. Então, foi necessário fazer a retirada da vesícula, né? E parei o tratamento. Eu recuperei da cirurgia e não voltei para a acupuntura, porque eu havia melhorado bastante, né, as dores de cabeça. Eu passava até 3, 4 meses sem ter dor de cabeça. Não, a bênção, né? Você se vê livre daquilo, né? E quando elas vinham, elas já vinham assim, bem mais leve. Eu deveria ter voltado, mas, gente, a gente que trabalha, que é dona de casa, tem muitas atividades, né? Eu não tinha ainda o canal, mas eu tinha muitas responsabilidades, né? E a gente ficar, porque a gente se desloca, é uma tarde toda perdida, né? Eram 3 vezes na semana, porque era por ordem de chegada. Por mais que a gente chegasse cedo, já tinha alguém na nossa frente, né? Aos 63 anos, fiquei totalmente livre das dores de cabeça, graças a Deus. Hoje estou aos 65 anos. Glória a Deus, faz 2 anos que eu não tenho dor de cabeça. Às vezes, quando eu trabalho muito, ou eu não tenho uma noite de bom sono, né? Ou uma certa preocupação, ela quer, mas não chega. Nem remédio, nunca mais eu tomei medicação, graças a Deus. Então, descansando, relaxando, ela não chega a se instalar, sabe? Não tenho mais, não tenho, em nome de Jesus, estou livre. Tem um ditado popular que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Ou seja, toda ação ela tem uma reação, né? Jesus Cristo mesmo, ele falou que o doente, ele procura um médico. Somente aos 45 anos eu fui observar o que estava comendo, né? Antes mesmo de ter ido à nutricionista, né? Eu comecei, porque aí a gente vai conhecendo o nosso corpo, né? Eu comecei a me abster daquilo que eu sabia que me ofendia e que acionava o gatilho, né, para começar as enxaquecas. E comecei a fazer leituras. Eu me lembro, na época, os mais novos não vão saber, na época tinha o Orkut, né? E a gente via, as pessoas colocavam muitos estudos ali, muitas mensagens, né? Agora esse Orkut não acabou. Então vamos lá. O que estimulava o meu sistema nervoso central, né, a ter uma crise de enxaqueca? É importante você observar ou até anotar em uma agenda o que você come durante o dia, né? Os fatos que aconteceram fora do comum, para você ficar sabendo o que fez gerar o surgimento daquela crise. Como eu sempre gostei de fazer anotações, isto para mim nunca foi problema, né? Tudo eu anoto, até a história dos meus filhos e netos, eu copio tudo, isso aí é outra história, certo? Doces, café,
temperos fortes, né? Refrigerantes, chocolates, embutidos, sopas prontas. Lembram essas sopas prontas, né? Existe até uma lei agora que é obrigada a diminuir o sal, né? Então a comida, quanto mais salgada, mais saborosa ela fica, né? Não aquele sal exagerado, mas aquele sal, não é? Não dá aquele gosto na... É o sal, gente, que dá esse sabor, né? Frutas cítricas, eu amo frutas cítricas, mas eu vi que estava me ofendendo, certo? Poluição, cheiro forte, aquele cheiro aqui que sai dos canos de escape dos ônibus, né? Os automóveis, né? Hoje tem diminuído bastante. Perfumes fortes, né? Estresse, notícia inesperada, pressão alta, né? Que graças a Deus desde 2000 ela está controlada, né? Eu não esqueço um dia, gente, de tomar medicação, graças a Deus. Alguns itens desse eu zerei e outros eu diminuí bastante, certo? Tudo, não tem um ditado que diz tudo demais é veneno, né? Então o que tomar na enxaqueca? Eu não sou médica, eu não posso dizer nomes, mas todo mundo sabe que quem toma enxaqueca geralmente vai tomar analgésico, né? E medicação para não vomitar, né? Isso aí, e chá, né? Muito chá, certo? O que comer? Peixes, frango, alimento rico em gordura boa, sopas de legumes, macarrão integral, pão integral, arroz integral, azeite extra virgem, que delícia, né? A gente nunca falta. Leite, banana, queijo, castanhas, agora bem limitada, 3 castanhas, no máximo, né? Eu tô dizendo isso aí porque já foi a nutricionista, né? Amendoim, você é para comer uns 10 carocinhos do amendoim, tem gente que enche a mão, né? Sementes, 1 colher de sopa, chia, linhaça, né? Feijão, qualquer tipo, eu amo feijão verde, amo demais feijão verde. Lentilha, grão de bico, né? Eles são ricos em complexo B, né? Suco do couve, né? Com água de coco, pode usar com a maçã, né? Muito bom, excelente, né? E chás, né? Eu uso muito chá de boldo, né? Isso aí, essa questão do chá, eu aprendi com minha mãe. Não sei se vocês conhecem o alfavaca. É uma folha assim, ela é grande e cheia de pontinha assim. Ela tem um gosto aproximado da hortelã, sabe? Mas é bem distante. Cidreira também. Atividade física, eu tô dizendo, não é essa atividade física da sua luta diária, não. Que era o que eu tinha, muita luta diária, né? A musculação é extremamente importante. Qualquer atividade física, né? Natação, correr, qualquer coisa. Dança, né? Ginástica, né? E ao longo do dia você beber bastante água, né? A palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. No caso aqui, o apóstolo Paulo estava falando, se relacionando assim aos membros do corpo de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça. É por isso que a igreja caminha até hoje, gente, porque jamais a igreja será destruída, porque Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Mas eu lembrei aqui, então, porque fala em relação a membro, né? Então, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, ou seja, quando nós adoecemos, mexe com todos que estão à nossa volta, não é verdade? Principalmente nosso esposo, esposa, né? E filhos, né? Todos aqueles no ambiente de trabalho, você não tem condição de trabalhar. Teve dias de eu ir trabalhar e eu baixava a cabeça, estava só o corpo presente. Não conseguia trabalhar, gente. Ainda bem que os chefes que eu tive no decorrer dos anos, né? Eram pessoas boas, né? E entendiam e
acreditavam que eu realmente estava doente, né? Você, sendo dona de casa, né? Sabendo e vendo tudo para fazer e não poder fazer, é muito triste, né? É muito triste. Veja bem, eu vou contar 2 testemunhos aqui. Eu lembro que certo dia eu saí de casa com enxaqueca. Na época que eu tinha enxaqueca, porque era dia da ceia em nossa igreja. E lá, cheguei, né, todo mundo alegre, cantando, adorando, e eu com a mão na cabeça, incomodada com a claridade e o som. Orei e pedi ao Senhor misericórdia. Eu disse: Senhor, se for da tua vontade, me livra dessa dor, pelo menos nesse momento. Eu queria tanto me alegrar, meu Pai, aleluia, gente. Pois vocês sabiam que a enxaqueca foi embora. Eu nem percebi, aleluia. Eu nem percebi, gente. Quando eu cheguei em casa, foi que eu me lembrei da vitória, da bênção que Deus me abençoou ali na igreja. Foi uma bênção naquele dia, aleluia. Cheguei em casa sem enxaqueca. E outro dia, gente, eu amanheci com muito desejo de louvar. Tem dia assim que não abri da nossa boca, né? Assim, acontece comigo, eu acho que acontece com muitos de vocês aí. Aí chega um hino, fazia tempo que você não cantava e você se alegra. Digo, ai meu pai, eu nem lembrava mais desse hino. Aí quando você começa a cantar, é uma bênção. É uma bênção, né, gente? Aí, pois bem, e eu estava, gente, com enxaqueca. Aí eu disse, mas eu vou louvar. Eu vou louvar teu Senhor, teu nome. Eu vou me encostar ali. Eu fui pro terraço da minha casa, aí encostei a cabeça assim na cadeira e comecei a cantar. Né? Aí cantei, comecei a louvar, louvei. Eu acho que foram uns 10 hinos. Vocês acreditam que a enxaqueca foi embora? Não, uma bênção maravilhosa, né? Aleluia. Não é sempre que acontece isso, gente, mas é muito bom. Quando a gente sente vontade de fazer algo para o Senhor, algo bom, e fazemos, né? Porque com certeza Ele nos recompensará. Aleluia. Então, eu acredito que eu espero ter ajudado você que está com dor de cabeça, você que ainda é jovem, você que está seus 20 anos, eu comecei com 12 anos, não tinha nem 13 anos ainda, mas se você ainda é jovem, então sua mãe ou seu pai que estiver me ouvindo ou vendo, né, dê uma assistência, procure tratar. O meu caso era hormonal, né, mas com certeza se eu tivesse, e os médicos também, principalmente a ginecologista, no decorrer da minha vida eu passei por 4 ginecologistas, né? Então aquelas primeiras que eu ia, né? Porque todo ano eu fazia check-up, né? Eu comecei a fazer check-up, gente, depois que eu tive meus filhos, né? Eu não ia, eu era negligente nessa questão. Mas o médico, por ter estudado, eu vou dizer obrigação. É obrigação dele se a gente vai a ele, conta um problema, ele tem a obrigação de nos dar toda a orientação, certo? E então é isso. Então você procure um médico, olha, envolve todo especialista. Todo, eu digo assim, neurologista, ginecologista, cardiologista, oftalmologista, nutricionista, né? O gastro também. De repente, então, como são vários tipos de enxaqueca, você andando por esses especialistas, você vai chegar a um ponto que vai ficar livre daquele problema. Eu conheço, eu entendo perfeitamente o que é viver, você levar todo dia aquela sentença de ter a enxaqueca, mas graças a Deus, glórias a Deus, hoje sou livre, graças a Deus, não tenho mais, aleluia, é uma bênção, né? Então Deus abençoe vocês, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!